É, o rei Salomão, ele podia controlar os demônios? Sim, ele controlava. Mas teve um motivo para isso, tá? Teve um motivo para isso acontecer. Você lembra do templo que Salomão construiu, né? Bom, esse templo que os judeus chamam de Beit HaMikdash, não poderia ser utilizado ferro, porque ele estaria profanando o templo. E agora, como é que ele vai fazer uma construção de pedra sem usar o ferro, né? Para cortar a pedra. O rei Salomão lembrou do que fez Moisés. Ele lembrou que existia um inseto, uma pequena criatura que cortava pedra, chamada chamim. E ele não sabia onde encontrar esse chamim, esse inseto. E os sábios da corte falam para ele que se ele conseguisse aprisionar demônios, ele poderia obrigar os demônios, revelar a ele aonde encontrar o inseto chamim. E Salomão aprisionou 2 demônios. E um desses fala que não sabia, que quem sabia era o rei dos demônios, chamado Asmodeu. Daqui para fora, da minha casa para fora, meu pai. Então, assim, eu tenho certeza que você já ouviu esse nome, não já? E aí, Salomão descobre onde é o paradeiro desse demônio, tá? E manda o seu chefe da guarda, né? Mandou o seu chefe da guarda ir até esse local e esvaziar um recipiente de água que esse demônio bebia e colocar vinho. E dá para ele uma corrente, ou seja, Salomão dá para o seu chefe da guarda uma corrente onde está escrito 72 nomes do Yud-Rei Vav-Rei. E dá um anel que ele possuía com o nome do Yud-Rei Vav-Rei. E ele fez isso, né? E quando ele vai, né, beber água, ou seja, o chefe da guarda de Salomão foi lá e esvaziou aquele local, que era um local que esse demônio bebia água, inclusive ele lacrava a tampa para ninguém contaminar essa água, tá? Que ele bebia. Parece meio esquisito do que a gente aprendeu, né? Mas é isso. Essa água era pura para ele beber. Ele lacrava essa água. E o chefe da guarda de Salomão foi lá e fez o que Salomão tinha mandado ele fazer, tá? E quando o demônio vai beber a água, não tem água. Tem vinho, tá? Tem vinho. Mas ele bebe porque ele estava com muita sede e bebe muito e dorme. E nesse momento, o chefe da guarda de Salomão joga a corrente nele, né? Joga a corrente em cima dele e prende ele. E ele não consegue se soltar da corrente, porque a corrente possuía os 72 nomes do Yud-Rei Vav-Rei. E aí ele fica calmo, porque ele sabe que não pode quebrar, né, aquela corrente com os 72 nomes do Yud-Rei Vav-Rei.
E ele fala para Salomão assim: Você já não é rei de toda a terra? Por que está querendo ser rei sobre mim? Não basta o poder que você já tem? E aí Salomão explica para ele que o único motivo que ele aprisionou ele é porque ele precisava do chamim. E só você sabe onde eu posso encontrar o chamim. E ele diz, é verdade, tá? Só ele mesmo podia e sabia, aliás, só ele sabia onde Salomão podia encontrar esse inseto, né? Esse inseto chamado chamim, tá? Então, ele diz, tá? Ele diz. Salomão fala para ele, então me diga aonde ele está. E ele revela para Salomão como ele pode conseguir o chamim e como aprisionar ele. E agora ele espera que Salomão solte ele. Mas Salomão deixou ele preso por 6 anos, até que um dia o demônio engana Salomão e Salomão cai na conversa dele e solta ele. E aí ele pega o anel, tá, de Salomão, que tem o nome do Yud-Re-Vav-Re, e engole. E ele joga Salomão para fora do castelo e se transforma em Salomão, tá? E fica passando, ele se transformou em Salomão e ficou se passando pelo rei Salomão. E ninguém acredita, tá? Porque quando Salomão fica dizendo, né? Salomão fica dizendo que é o rei Salomão, certo? Dizendo que o demônio jogou ele para fora do castelo, porque quando ele engoliu o anel, ele se transformou no próprio Salomão e ele joga Salomão para fora do castelo, para bem longe. E Salomão fica pelo meio do mundo assim, como se fosse um mendigo praticamente. E quando ele dizia que era o rei Salomão, ninguém acreditava, né? Ninguém acredita nele, fica rindo dele. Por isso que ele fala aqui nesse versículo. Bom, gente, eu vou deixar isso aqui para outro vídeo, né? E eu quero falar algo para vocês aqui assim. Vou dar continuidade depois nesse assunto aqui de Salomão. Mas eu quero chamar a atenção, gente, para muita gente assim, que quando assiste um filme, você vê que tem filmes que passam nessas coisas, né? Aquelas correntes, prendendo o demônio, um anel de poder, isso, aquilo outro. Uma vez eu assisti um filme parecido com isso, que tinha um homem que ele dominava, né? Os demônios usando esse anel e os demônios queriam tomar aquele anel dele. E depois o demônio foi e conseguiu tomar esse anel e ficou muito poderoso, né? Se transformou o rei dos demônios. Foi um filme que eu assisti, tá, gente? E queria tomar o lugar daquele rei. Ou seja, quando você assistir uma coisa assim, tenha certeza que tem fundamento aí, tá? Porque esse filme não falou que era essa história do rei Salomão. E muita gente não conhece realmente, né? As escritas verdadeiras, muita gente não conhece o Zohar, né? E outros livros, né? Que traz, né, muitas coisas. Muita gente não conhece a Torá oral, né? Só conhece a roupa, né? Da Torá oral, porque a Torá escrita é a roupa, é a vestimenta da Torá oral. Então, a Torá oral é a alma, né? Da Torá. Então, muita gente não conhece essas coisas e assiste esses filmes assim, achando que aquilo ali é ficção, não sei o quê, mas não é, gente. Olha, nesses filmes tem muitas coisas que as pessoas trazem que a gente não entende, não conhece, não sabe. E a gente fica ali assistindo achando que é ficção e não é. Como também tem muitos filmes ali que está revelando o que vai acontecer. Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso, para que vocês, a partir de hoje, quando vocês for assistir um filme, vocês saibam, né? Se aquilo lhe chamar a atenção e tocar no seu coração, saiba que tem alguma coisa ali, por trás ali, que alguém que tem conhecimento está mostrando para você, está revelando para você. Como também, do outro lado, tem filmes que os demônios, eles estão
mostrando para você o que ele vai fazer. Porque antes dele fazer, eles têm que falar. Então eu parei o assunto para chamar a atenção de vocês sobre isso. Porque isso é muito sério. As pessoas, esse filme não tem criaturas que vivem no mundo que as pessoas assistem no filme e acham que é ficção, acham que só existe ali no filme, que aquilo ali foi o filme que colocou, e não. Se aquilo ali está trazendo um assunto em relação a isso, é porque aquilo existe, né? Eu tenho vários vídeos falando isso aqui no meu canal, é bom você dar uma olhada, né? Nos meus vídeos antigos para ver. E amanhã eu dou continuidade a esse assunto aqui de Salomão, porque é muito interessante, né, gente? Aliás, tudo que tem na Torá, né, no Zohar, e nas coisas do Eterno e dos reis e dos profetas, né, e do Machia, e dos discípulos do Machia, né, é tudo muito interessante, tá? Então amanhã eu vou dar continuidade, para esse vídeo não ficar muito grande, tá? Que o Eterno continue nos abençoando, gente.